Eu entrei no digital em 2019, entrei mesmo, conheci o mercado digital em 2018. Por causa da Anitta, mas já estamos... Por causa da Anitta, já falamos disso. Já temos essa história aqui. E eu entrei de cabeça no digital. Foi uma coisa que eu falei, cara, eu preciso ver se isso aqui vai dar certo. Eu vi a ideia de entrar no digital. E se eu não testasse, eu nunca ia me perdoar, sabe? E quando a gente foi para escolher um nicho, a gente começou com um nicho de jurídico para empreendedores, uma coisa meio nada a ver. Eu ensinava o pessoal a abrir MEI, regime tributário, startup, né? Tipo, uns negócios assim. E não dava muito bom, não. Até a hora que eu falei, cara, vou falar de LGPD, que é a Lei Geral de Proteção de Dados. E em 2 anos eu me tornei a maior player do nicho de LGPD. E tudo isso com números expostos muito pequenos, né? Poucos seguidores. Na época da LGPD, eu fiquei ali no máximo em 27 mil seguidores. E primeiros grandes faturamentos vieram com 6 mil seguidores, depois 14 mil seguidores, depois E, tipo, 20. grandes faturamentos é grandes faturamentos. Grandes faturamentos. Tá? A gente viu que a gente sabia fazer esse negócio de lançamento. Porque, diferente da maioria do mercado, eu não conseguia seguir os padrões prontos. Eu acho que todo mundo precisa começar tendo um certo arroz com feijão ali. Precisa. A gente começou com um certo arroz com feijão ali. Mas eu acho que um dos grandes diferenciais que fez a gente conseguir os nossos resultados foi trazer muita autoralidade para aquilo que a gente fazia. Então, eu sempre... eu vou pegar um pouquinho ali do que eu vi no lançamento de uma pessoa, achei legal. Vou pegar um pouquinho ali no outro lançamento. E vou pegar coisas de outros rolês completamente diferentes. Música, blogueira, filme. Então, a gente dava um tempero, eu colocava um tempero especial naquilo ali que a gente fazia. E cada vez mais que a gente se aprofundava no mercado de lançamento e conseguia a gente já conseguiu colocar quase 3 mil pessoas ao vivo e eu tinha 18 mil seguidores, 16 mil seguidores. Eu vejo gente que tem 100, 200 mil seguidores que não consegue fazer isso no lançamento. E a gente conseguia fazer. Eu já vi gente com mais de 1 milhão que não coloca isso. Que não coloca isso. E por quê? Porque a gente engajava muito a lista, a gente pensava muito no evento como se fosse realmente ali... eu falo que eu penso no evento de lançamento como se fosse um filme, sabe? Eu penso nele desde o momento em que solta que o filme vai existir, até aquele momento que as pessoas ficam ansiosas para ele acontecer, até a estreia, e eu brinco que é o pós-crédito, porque a gente continua vendendo, mesmo com o carrinho fechado, incitando as pessoas do tipo, olha, existe um produto, meu produto é muito bom e tudo mais. E a gente conseguiu criar também uma comunidade de pessoas. Eu consegui criar na LGPD uma coisa que não existia, pelo menos no mercado jurídico de lançamento, que era criar uma tribo mesmo, de pessoas que me viam como uma líder de uma causa. E aí, na hora que a gente começou a perceber que tudo isso era porque a gente sabia fazer lançamento muito bem, não era porque a gente sabia a LGPD muito bem, isso fazia parte do todo. É lógico que eu saber LGPD, eu atuar com a LGPD no offline, me dava a autoridade que eu precisava como professora. Porém, colocar o número de alunos que a gente colocava, ter o engajamento que a gente tinha, fazer as vendas do jeito que a gente fazia e, melhor, a entrega do produto da forma como a gente fazia, era porque nós éramos bons estrategistas digitais. Gente, eu amo a Mari porque todo dia ela me ensina algo sobre LGPD, até hoje. É difícil sair alguma coisa, é difícil. Mas uma coisa que é interessante é o seguinte, que ela falou assim, ela entrou na LGPD e era algo que não existia ainda, né? Porque a lei ainda não era... Não estava em vigor. Não estava em vigor, né? Então você entrou de cabeça em algo que supostamente não existia, apostando naquilo, deu muito certo, você virou referência, você é a maior e você chega e fala, tá. Agora eu não quero mais. Não, mas não é essa questão. É uma dessas questões é legal a gente levantar. Mas só voltando um pouquinho, eu achei tão legal você falar sobre filmes e tal, porque isso a gente tem reforçado muito aqui. Tanta gente... Cara, esses dias eu recebi um direct, porque eu falei sobre o Big Brother, né? No dia que ele começou, eu fiz um story falando, e aí, quem vai acompanhar e tal. E aí uma seguidora minha falou, você vai acompanhar? Eu falei, vou. E aí ela não respondeu mais. Aí depois de um tempo, eu não sei o que eu falei sobre Big Brother, e ela falou, Ju, você não tem ideia de como
você me ajudou falando que você assiste. Porque eu vejo tanta gente falando, não, você só tem que estudar, você tem que ler, você está perdendo seu tempo, isso é perda de tempo. E assim, é como se você tivesse, tipo, me libertado. E aí eu falei para ela, eu falei assim, cara, começa a assistir agora. Porque assim, eu assisto Big Brother, primeiro porque eu acho que tem muito aprendizado lá em referente a marketing digital, sucesso do cliente, comportamento de pessoas. Então, eu acho isso muito importante para o meu trabalho, mas também porque eu me divirto. Tipo, mano, não tem como, né? Tipo, a Mari... Eu cheguei na casa da Mari, quando eu fui dar palestra, eu falei, gente, você precisa assistir Big Brother. Ela falou, não, já tá ligada à TV. Mas por quê? E por que eu reforço isso? Porque eu vejo muitas pessoas falando que você não pode desfocar. Não, você tem que ter foco. Só que, cara, o seu desfocar, às vezes, é quando você vai ter uma super ideia. O que acontece muito? As pessoas, elas só estudam marketing digital. Elas só consomem os players do marketing digital. E aí, sabe o que acontece? As pessoas te vendem liberdade, só que elas te aprisionam nos métodos que elas criam e você fica naquele mundinho fechado e, de repente, está tudo igual. Todo mundo faz os mesmos criativos, todo mundo repete as mesmas coisas. Um player grande fez alguma coisa que todo mundo faz. Explodiu, de repente está todo mundo fazendo. E aí, o que você vira? Você vira só mais um dentro do mercado. E aí as pessoas falam assim, o mercado está saturado? Não, nem perto de estar saturado. Ele está saturado das mesmas pessoas fazendo as mesmas coisas do mesmo jeito. Porque elas não abrem para outras coisas. Elas não abrem para outras fontes de estudos, né? Outros mundos. E, cara, ok, você tem que saber a base para fazer um lançamento, Lógico. Você tem que entender as fases de um lançamento, você tem que entender os pilares, os princípios da técnica, porque lançamento nada mais é do que uma técnica de venda. Sim, mas você precisa trazer criatividade e tempero para dentro da sua técnica para você se destacar. Senão você vai ser só mais um no mercado. E a gente percebeu isso muito cedo. E acho que isso fez muita diferença. A gente percebeu que tudo que eu trazia um pouquinho diferente era o que jogava a gente para cima. A técnica, a base, a gente continuava fazendo a mesma. Não faz muita diferença, né? Porém, a gente trazia a nossa essência, essas referências. Cara, Big Brother é uma super fonte de referência de comunicação. É uma super fonte de referência de você entender o comportamento humano. E quando a gente está falando de marketing, a gente está falando de comportamento humano. Exatamente. Então, se você ficar na caixa do marketing digital, replicando as coisas do marketing digital, você vai ser só mais um. Quando você abre a sua cabeça e se coloca disponível para outras referências, o seu jogo muda. E você começa a ter a intencionalidade no seu dia a dia de pequenas coisas, você perceber que aquilo é um conteúdo, que aquilo é uma ideia de narrativa, que aquilo é algo que você pode levantar uma causa para a sua audiência, que aquilo vai começar um movimento, que aquilo ali vai fazer com que a sua audiência te veja como mais humano. São pequenas coisas, então a gente tem que se abrir. No momento que você é um infoprodutor, no momento que você é um especialista, principalmente, você tem que estar aberto a isso. E se você for um estrategista, você também tem que estar aberto a isso para trazer essa ideia para o especialista que você trabalha. Exato. E isso sempre fez muita diferença para a gente. E aí, nesse processo, o que aconteceu? De repente, eu não queria mais estudar LGPD.